Olá, meninos e meninas do meu Brasil! Hoje estamos aqui para mais uma aula, aula 2, tá? A parte 2 da aula 2 do nosso projeto Mudando de Vida. Em pleno recesso eu estou gravando com muito prazer, com muita alegria, com muita empolgação a nossa aula do nosso projeto Mudando de Vida, tá? Estou ajeitando aqui porque ao mesmo tempo que estou gravando para vocês, os meus amigos do Instagram estão acompanhando numa transmissão ao vivo, tá? Toda a gravação da aula do nosso projeto Mudando de Vida, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema importante, que é a forma que você vai estudar, né? Dando continuidade, a forma que você vai estudar o direito tributário para as provas, tá? E o primeiro ponto que eu falei com vocês foi a Constituição, foi a leitura da Constituição, tá? E essa leitura ela começa no artigo 145. Se você já está acostumado a estudar para provas de concurso, naturalmente você já conhece o artigo 5º de cabo a rabo, né? Você é o principal artigo que você precisa saber, né? Você não passa numa prova sem saber desse artigo, né? Você precisa ter conhecimento desse artigo, porque ele é muito cobrado, ele é famoso, ele é requisitado lá na parte de direito constitucional. E de certo modo ele é aplicável, alguns direitos estão lá, por exemplo, o direito à propriedade. O que o direito tributário faz? O direito tributário ele restringe, ele é uma restrição ao seu direito de propriedade. Por quê? Por que o direito tributário é uma restrição ao direito de propriedade? Porque o direito tributário, para você ser empresário no Brasil, você tem um sócio, e esse sócio se chama o Estado lato sensu. É a União, os estados, o DF, os municípios. Todos eles são seus sócios, porque você precisa, a depender da sua atividade, entregar para esses entes os tributos relativos aos fatos geradores que você praticar. Por conta disso, o direito tributário ele consiste numa restrição ao seu direito de propriedade. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu entrei nesse debate, por isso que eu cheguei nessa área aqui, por isso que eu me dediquei a essa área. Porque é uma área delicada. É uma área delicada porque ele mexe no seu bolso. E às vezes você já sabe que ele mexe no seu bolso. E em alguns casos nós vamos ver isso nos impostos, por exemplo. O Estado ele não tem o imposto, as pessoas não entendem isso. Que quando o sujeito paga o imposto, né, a pessoa já está com aquela lógica assim, esperando algo em troca. Porque quando você fala assim, nós pagamos nossos impostos, você vê sempre as pessoas falando, nós pagamos nossos impostos e, por exemplo, eu pago IPVA do meu carro e as estradas estão todas esburacadas. O IPVA, qualquer imposto que você paga, tecnicamente falando, imposto, tá? Ele não gera ao Estado uma obrigatoriedade de retribuição. A característica da retributividade, você não precisa retribuir ao outro. O Estado não precisa retribuir você o imposto que você pagou. Por exemplo, vinculadamente àquilo que ele propôs como um fato gerador. Então, por exemplo, se você paga IPVA, o Estado ele não é obrigado, legalmente falando, a deixar as estradas lisas, tranquilas, bonitinhas, asfaltadas. Por quê? Porque o imposto ele é um tributo não vinculado. Nós vamos estudar as características dos tributos, dos impostos, depois dos princípios. Na aula 3, que é a próxima aula que eu vou gravar no mês que vem, que é janeiro de 2018, nós vamos falar disso, tá? Dos princípios, e depois do mês que vem é que nós vamos falar, né? Vamos gastar aí umas 2 ou 3 aulas com os princípios, e depois do mês que vem nós vamos gravar o vídeo das características dos tributos, e vamos falar dos impostos. Os impostos eles não são dotados da retributividade.
o Estado, ele cobra o imposto de você, você paga o imposto, mas ele não é obrigado a deixar, legalmente falando, moralmente sim, tá? Mas legalmente falando, ele não é obrigado a deixar as estradas lisas, ele vai gastar esse dinheiro como ele bem entender. Essa receita que ele vai obter, ele vai gastar como ele bem entender, vai depender da gestão pública, da política pública, do político que você elegeu, né? Ele vai pegar, ele pode pegar essa verba do IPVA e pagar os funcionários dele, os funcionários públicos. Ele pode pegar essa verba do IPVA e investir no hospital. Ele pode pegar essa verba do IPVA e comprar carro para ele. A escolha é do político, que é uma decisão política, do político que você elegeu, tá? Essa é a nossa dica de hoje, número 1, aqui é a nossa dica principal dessa aula de hoje, tá? Dessa parte 2 da aula 2 do projeto Mudando de Vida. É importante você ter essa base. Quando você vai estudar, é importante você ter conhecimento disso. Por quê? Porque as pessoas confundem muito, tá? Eu quero dar um fim a essa confusão, pelo menos tentar ajudar a dar um fim a essa confusão que as pessoas fazem, que é a seguinte: os tributos, eles podem ter natureza vinculada ou seja, uma natureza retributiva, tá? Vinculada a uma retributividade que eu estou falando, ou uma natureza não vinculada a uma retributividade. Por exemplo, a contribuição de melhoria, ela é um tributo, tá? Que o município vai cobrar de você quando há uma valorização imobiliária ao seu redor, há uma obra que diferenciou uma valorização imobiliária. Por exemplo, a área onde eu moro. A área onde eu moro era uma área que é próxima do Parque Olímpico. Foi uma área muito beneficiada no ano de 2016, 2015, no ano de 2014. Por quê? Porque foram feitas muitas obras, foram criados vários empreendimentos imobiliários, foram colocados aí várias ruas asfaltadas, várias ruas ampliadas, construção de avenidas, construção aí de uma obra faraônica que foi feita não sei para quem, muitos elefantes brancos ao nosso redor. Enfim, houve uma valorização imobiliária, de 10 anos para cá, houve uma valorização imobiliária, e o prefeito Eduardo Paes poderia cobrar uma contribuição de melhoria. Ele não cobrou porque senão ele ia dançar, ele já ia perder a popularidade dele, né? Aí ele não quis cobrar, mas ele poderia cobrar. Os requisitos da lei foram cumpridos para ele cobrar uma contribuição de melhoria, tá? Ele poderia cobrar. Tanto que quando ele começou a querer cobrar, o pessoal já reclamou, já foi tratar de correr atrás dos vereadores e ameaçou eles, né? Ó, não vai ter voto no ano eleitoral não, hein? Aí eles não cobraram, tá? Mas por pouco eles cobraram, tá? A contribuição de melhoria. Então, a contribuição de melhoria, ela é um tributo que tem essa característica da retributividade. As taxas, tá? Quando você paga uma taxa, geralmente é uma taxa em que o Estado ele prestou algum serviço para você ou está realizando alguma fiscalização para o seu próprio bem. Então, a taxa ela tem essa característica da retributividade. Agora, os tributos não. Os tributos não necessariamente têm essa característica. Os impostos, perdão, eles são uma espécie de tributos que não têm necessariamente essa característica de retributividade. Então, por exemplo, se você paga o IPTU, você pode usar esse valor do IPTU que você pagou para pagar funcionários. O prefeito pode usar esse valor do IPTU que você pagou para pagar os funcionários, para pagar hospitais ou para fazer outras coisas, fazer as artes. Por exemplo, fazer algum evento, carnaval, parada gay, essas coisas aí, né? É a escolha do prefeito, é uma decisão política do prefeito. E por conta disso, por conta dessa decisão política, é que eles vão decidir o que vão fazer com o dinheiro dos tributos que eles vão arrecadar, tá?
E você tem que entender isso. É bom você entender isso, que alguns tributos eles não são dotados dessa retributividade, tá? Porque muitas vezes existe essa confusão de imposto, né, de taxa, e as pessoas confundem tudo, contribuição. Aí vamos definir um a um. Quem é quem? Tá? Na aula 3 ou na aula 4. Tá? Ou na aula 3 ou na aula 4 nós vamos definir quem é quem. Vou fazer uma aula só de tributos, tributos em espécie, para explicar quais são os tributos que nós vamos estudar. Provavelmente na aula 3, aí na aula 4 eu faço os princípios. Aí nessa aula 3 vocês vão aprender quais são os tributos que nós temos, todos os tributos, vamos fazer uma lista de todos os tributos. Quem cobra o quê, qual é a competência deles, tá? Porque outro ponto que você tem que entender para você estudar a matéria é a questão da competência tributária, tá? A Constituição, ela estabeleceu a competência legislativa, tá lá a partir do artigo 20, né? O artigo 20 fala os bens da União, aí no 21, 22, 23, 24 fala das competências da União exclusivas, competências privativas, competência comum, e todas essas competências que estão lá a partir do artigo 21 da Constituição são competências para legiferar, competência legiferante. E nós temos aqui a competência tributária. A competência tributária, ela está prevista a partir do artigo 147 da Constituição, tá? 147, que ela já fala aqui, ó, já mostra quem vai cobrar o quê, tá? No artigo 147, por exemplo, eu vou colocar para vocês aqui, tá? Compete à União, em território federal, os impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabe os impostos municipais. Então aqui nós estamos dizendo quem vai cobrar o quê, tá? O que é um território? Território, hoje não existe nenhum território no nosso Brasil, tá? Na nossa União. Mas, há algum tempo atrás, eles podem ser criados, tá? Isso aí é uma matéria objeto constitucional, mas eu vou tocar aqui no assunto rapidamente, tá? Nós podemos criar o território. A União, por exemplo, pode escolher algum pedaço do seu território, da sua área, né, da sua extensão, e delimitar que um determinado ponto é um território. Ele pode criar um determinado território. Por exemplo, Fernando de Noronha era um território, né? Hoje não é mais. Ele faz parte do Brasil, mas ele não é considerado um território, já é considerado uma parte lá do estado, faz parte do estado de Pernambuco. Por exemplo, a área lá de Tocantins. Tocantins já foi considerado um território, tá? Antigamente era um território. E tanto que ele está formando ainda a sua estrutura estatal, né? Depois de muitos anos, né? Vai fazer concurso público para procuradores de estado. Está começando a formar agora a sua estrutura jurídica, porque é uma área desestruturada, né? E por conta disso, você precisa ter essa regulação. E a Constituição admite, tá, a criação de territórios. Você que vai fazer a prova de constitucional, tem um link, né? O direito tributário está sempre ligado a esse link às outras matérias, direito constitucional, direito penal, tá? E você vai entender isso ao longo das aulas, tá? Eu vou até falar disso na próxima, na parte 3 da nossa aula de hoje, tá? Mas esse exemplo aqui do artigo 147 é para falar para você de competência tributária. Por exemplo, ó, no artigo 148, nós temos aqui: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Nós vamos entender, tá? Você está vendo aqui a competência da União para instituir empréstimo compulsório. Olha que interessante. Perceba que a Constituição está dando competência, ela está delegando a um determinado ente a cobrança de um determinado tributo, tá?
E nós vamos estudar cada tributo. Olha aqui, ó, o artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, tá? Aí no artigo 149A, ele fala o quê? Os municípios podem instituir a contribuição de iluminação pública. As pessoas confundem muito a contribuição de iluminação pública com a antiga taxa de iluminação pública. Isso aqui foi uma malandragem constitucional que fizeram, entendeu? Foi um lobby que fizeram os municípios para não perder esse dinheiro, porque o Supremo Tribunal Federal declarou que a taxa de iluminação pública ela é inconstitucional, tá? E eu defendi o meu primeiro artigo que eu publiquei há alguns anos atrás, ainda era estagiário, fui o primeiro estagiário do Tribunal Regional Federal, concursado lá no concurso de estágio, a publicar na revista da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região, tá? Eu publiquei esse artigo sustentando que a contribuição, no artigo 149A, a contribuição de iluminação pública ela é inconstitucional. Mas não foi isso que o Supremo decidiu no ano de 2009. Um mês depois do meu artigo ser publicado. E o Supremo entendeu lá, numa decisão truncada, diga-se de passagem, confusa, do Ricardo Lewandowski, do ministro Ricardo Lewandowski, sustentando a constitucionalidade da contribuição de iluminação pública, tá bom? E eu só estou mostrando para você que a Constituição estabelece competências. Nós estamos falando das competências tributárias, tá? Competências essas para a instituição e a cobrança dos tributos, tá bom? Eu vou pausar, quer dizer, eu vou encerrar essa transmissão aqui, dessa gravação da aula 2, parte 2, para nós irmos para aula 3, ou perdão, aula 2, parte 3, tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo, e o link vai estar bem aqui, tá bom? Um abraço!